Bora lá então? A primeira é bem assim, ó. Analise o heredograma. Aí ele dá um heredogramazinho, indivíduos normais e afetados, sabendo que o indivíduo 8 é afetado por uma característica recessiva ligada ao sexo. Ai, Paulo, eu vou procurar dois iguais que dão um diferente. Cara, não. Eu te falei que tu só fazes isso se a herança for autossômica. Nesse caso, a herança é ligada ao sexo. A minha análise é diferente, tá? Portanto, olha o que a gente vai fazer. Se a herança é recessiva ligada ao sexo, olha o que vai ter de característica. Vou caracterizar como X-azão a normalidade, porque a doença é recessiva, então quem é dominante é normal. Logo, o X-azinho representa a doença. Tá bom? O homem não é normal aqui? Nesse caso, o que esse homem tem que ser? Ele tem que ser X-azão Y. Essa mulher, ela é X-azão X alguma coisa. E esse homem nasceu afetado. Logo, ele é o quê? Ele é Xazinho Y. O Y obrigatoriamente tem que ter vindo do pai. Logo, o Xazinho veio da mãe. Os indivíduos 1 e 2 são portadores do alelo recessivo para essa doença. Os indivíduos 1 e 2 são portadores do alelo recessivo para a doença. Não. O indivíduo 1, se ele portasse o alelo para a doença, ele seria doente. E no caso, ele não é doente. Portanto, ele é o quê? Ele é Xazão Y. A probabilidade dos indivíduos 5 e 6 gerarem um menino doente é de 1/4. A probabilidade de os indivíduos 5 e 6 gerarem um menino doente é de 1/4. Será? Bora fazer o cruzamento aqui do lado, então? Segue aí comigo. Vou fazer aqui o quadro de Pinet. Vou colocar as possibilidades da mulher. Olha, ela é Xazão, Xazinho. A gente determinou ainda agora. O homem é Xazão, Y. Cruzando eu vou ter Xazão com Xazão. Depois, Xazão com Xazinho. Xazão Y e Xazinho Y. A probabilidade de indivíduos 5 e 6 gerarem um menino, aqui olha, menino, doente, é uma possibilidade em 4. Verdade, mentira? Verdade. Resposta, portanto, é a letra B de bola. O indivíduo 5 é portador do alelo recessivo? Não, ele é normal. Portanto, tem que ter o alelo dominante. A probabilidade de indivíduos 5 e 6 gerarem uma menina doente é de 1/2. Olha, menina doente, né? Eu não tenho nem chance de ter, ó, Xazão e Xazinho. Nesse caso, ambas as meninas são normais. Caso o indivíduo 8 tenha uma filha, ela será obrigatoriamente doente? Falso. Porque, olha, o indivíduo 8, se tiver uma filha, ele vai doar o Xazinho dele. Perfeito, ele não pode doar o Y, caso contrário, daria origem ao menino. Mas se ele der o Xazinho, ele pode ser casado com uma mulher que deu o Xazão, uma mulher normal ou uma mulher normal, porém portadora. De qualquer forma, se a mulher der Xazão, a menina vai ter o Xazão e vai ser normal, tá bom? Resposta, portanto, dessa questão é a letra B de bola. Tranquilo? A próxima diz assim: em uma espécie animal, dois genes estão posicionados no mesmo cromossomo autossômico. Macho azão Bzão barra azinho Bzinho foi cruzado com uma fêmea azinho Bzinho barra azinho Bzinho. Sabendo-se que a frequência de recombinação, permutação entre os dois genes é igual a 20%, a frequência de descendentes com genótipo azão Bzinho barra azinho Bzinho será de linkage. É um caso especial na genética que envolve ligação gênica. Então, olha só. O que é a linkage? A linkage é quando dois cromossomos homólogos apresentam alelos ligados. Então, olha, digamos que aqui o azão esteja ligado com o Bzão e aqui o azinho esteja ligado com o Bzinho. Lembra que na segunda lei o azão tinha que estar localizado no cromossomo diferente do Bzão? Né? E o azinho tinha que estar localizado no cromossomo diferente do Bzinho? Aqui não. Aqui na ligação gênica, eles vão estar no mesmo cromossomo. Por isso que a gente fala que eles estão ligados. A distância entre esses alelos é dada em morganídeos. E a distância entre eles é a taxa de recombinação. Então, a distância entre os alelos é a taxa de recombinação. Uma outra coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte. Olha só. Digamos que um indivíduo representado assim, ó, azão Bzão barra azinho Bzinho. Significa que o azão está ligado com o Bzão e no outro cromossomo o azinho está ligado com o Bzinho. Então, o que eu tenho de representação é exatamente isso que a gente viu aqui, olha. O azão
junto com Bzão e o Azinho junto com Bzinho. Esses gametas, a gente fala que são os gametas parentais. Então, se eu fosse formar um gameta, ele poderia ter o Azão com Bzão, ou ele poderia receber esse cromossomo e ter Azinho com Bzinho. Então, esses são os chamados de gametas parentais. Mas, no entanto, se acontecer crossing over, o crossing over acontece entre cromossomos que são homólogos e que apresentam cromátides vizinhas. Então, o cromossomo, quando ele vai fazer o processo de crossing over, ele está na prófase. E a prófase é um evento posterior à intérfase, onde o DNA duplicou. Então, as cromátides ali, elas estão no total de 4, porque eu tenho 2 cromossomos a um total de 4 moléculas de DNA. O que vai rolar? Eu vou poder trocar os alelos. O Azão vem para o lugar do Azinho e o Azinho vem para o lugar do Azão. Olha o que eu vou ter de possibilidade, então. Ó. Eu posso fazer uma recombinação. Eu posso originar aqui, olha, o Azinho ligado com o Bzão. E eu posso dar origem ao Azão ligado com o Bzinho. Esses aqui são chamados de gametas recombinantes. Baby, se eu te falasse numa questão que a distância entre os alelos é de 20%. Olha, quais são os gametas recombinantes? São aqueles gametas que sofreram o processo de permutação. E que se a taxa de permutação, a taxa de recombinação é a distância entre os locos, logo a taxa de recombinação é 20%. Quantos gametas possíveis eu tenho aqui? Não são 2? Então, 20% dividido por 2 daria quanto para cada? 10% para cada. Se 20% recombina, quantos por cento não recombinam? 80%. Logo, 40% de Azão Bzão e 40% de Azinho Bzinho. Bora ver se tu entendeu? Observa só aqui. Os doguinhos latindo aqui. Mas tá. Um homem apresenta a seguinte conformação. O Azão ligado com o Bzinho e o Azinho ligado com o Bzão. Estes alelos distam 18 unidades de recombinação, 18 morganídeos. Qual a proporção de gametas recombinantes e parentais? Olha, a primeira dica que eu vou dar para fazer essas coisas é tu observar o seguinte. Tá vendo que o dominante está ligado com o recessivo e o recessivo está ligado com o dominante? Quando eu tenho assim, ó, dominante com recessivo e recessivo com dominante, a gente fala que esse arranjo é do tipo trans. Se eu tivesse dominante com dominante e recessivo com recessivo, a gente vai dizer que o arranjo é cis. Cis é igual, trans é diferente. O arranjo aqui é cis ou trans? Fala pra mim. O arranjo aqui é cis ou trans? O arranjo caracteristicamente é trans, não é verdade? Tá bom. Então, olha, os parentais são aqueles que não sofrem recombinação, são exatamente o que o indivíduo tem. Então, quem são os gametas parentais desse cara aqui? Os gametas parentais dele vão ser Azão Bzinho e Azinho Bzão. E quem são os gametas recombinantes, portanto? Os gametas recombinantes são a troca, né? Então, olha, o Azão vai pegar o Bzão e o Azinho vai pegar o Bzinho. Ou seja, se eu tenho um arranjo trans no parental, o meu recombinante vai ter o arranjo o quê? Cis. Se eu tenho um arranjo cis no parental, o recombinante vai ter arranjo o quê? Trans. Tá? Então, parental, olha, Azão Bzinho, Azinho Bzão, é o que eu estou vendo na questão. E os recombinantes são quem? O oposto. Né? Se eu fizer a troca, olha, o Azão vem para o lugar do Azinho. Então, Azão Bzão e Azinho Bzinho. Qual que é a chance de cada um desses? Olha, se ele falou que a distância entre os locos é de 18 unidades, eu tenho 18% de recombinação. Quanto que vai para cada um desses? 9%. 9% para um, 9% para outro. Se 18% recombina, quanto que não recombinou? 82%. Portanto, se 82% não recombina, quanto que dá 82 dividido por 2? 41%. 41% para um, 41% para outro. Voltando para a nossa questão, então, ele fala assim, ó. Em uma espécie animal, 2 genes estão posicionados no mesmo cromossomo autossômico. O macho Azão Bzão, Azinho Bzinho, foi cruzado com uma fêmea Azinho Bzinho, Azinho Bzinho. Sabendo-se que a frequência de recombinação entre esses 2 genes é igual a 20%, a frequência descendente com genótipo Azão Bzinho barra Azinho Bzinho é quanto? Então, olha. Vou primeiro fazer o estudo do macho. O macho aqui está sendo estudado, tá? Ele tem Azão Bzão barra Azinho Bzinho. Qual arranjo vocês observam aqui? Hein? Qual é o arranjo? Fala para mim. É o arranjo do tipo cis. Então, se eu fosse colocar os parentais, o parental deste homem seria quem? O parental deste homem seria o Azão Bzão,
ou o Azinho Bzinho. E os recombinantes? Se o parental é cis, o recombinante é o quê? Fala pra mim. Trans, né? Então, bora lá. Troca. O Azão vai pro lugar do Azinho. Então, eu teria quem? Azão Bzinho. Ou, olha só, o Azinho vindo pro lugar do Azão. Azinho Bzão. Quanto que é a taxa de recombinação? A taxa de recombinação nesse caso aí, pra mim, ele falou que foi de 20%. Logo, quanto vale cada recombinante desse? 10%. 10%. Se 20% recombina, quanto por cento não recombinou? 80%. Então fica 40% para cada. 40% para cada. No caso da mulher, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa mulher, ela caracteristicamente é Azinho Bzinho barra Azinho Bzinho. Então, olha, a mulher nesse caso, ela é Azinho Bzinho barra Azinho Bzinho. Percebe aqui que vai acontecer um arranjo do tipo cis, só que o parental vai ser o que ela tem. Azinho Bzinho, Azinho Bzinho. E o recombinante, Paulo? Cara, o recombinante, se eu jogar o Azinho para o lugar desse Azinho, não vai dar Azinho Bzinho de qualquer forma? E se eu jogar esse Azinho para o lugar desse Azinho, não vai dar Azinho Bzinho de qualquer forma? Então os recombinantes também são Azinho Bzinho, Azinho Bzinho. Portanto, eu tenho 100% de chance de gameta Azinho Bzinho. Ele fala assim, qual que é a chance de gerar descendente com genótipo Azão Bzinho, Azinho Bzinho? Olha, Azinho Bzinho vem da mulher, obrigatoriamente, né? Então, nesse caso, qual que é a chance ali? 100%. 100 sobre 100. Vezes, qual que é a chance de dar Azão Bzinho? Quem tem Azão é o homem, tá? Então, esse Azão Bzinho vem do homem, ó. Qual que é a possibilidade de formar gametas Azão Bzinho? É 10%. Cancela, cancela. O resultado vai dar quanto? 10 sobre 100, que é igual a 10%. A resposta, portanto, é a letra A de amor. Show, né? Beatriz e Pedro são pais de Renata e Felipe. Todos eles apresentam visão normal com relação ao daltonismo ligado ao sexo. Sabe-se, porém, que o pai de Beatriz é daltônico. Com base nessa informação, é correto afirmar que a probabilidade... Então, Beatriz e Pedro são pais de Renata e Felipe. Vou desenhar aqui a Beatriz e o Pedro. Ó. O Pedro e aqui a Beatriz. Vou chamar ela de Bia. Eles são pais de Renata e Felipe. Vou desenhar aqui o Felipe, o Philip. E vou desenhar aqui a Renata. Ele fala para mim nessa questão que todos eles apresentam visão normal em relação ao daltonismo. Logo, o Philip se apresenta visão normal em relação ao daltonismo, ele é o quê? Ele é XDzão Y. A Renata, portanto, é o quê? XDzão X alguma coisa. O Pedro, XDzão Y. A Bia, XDzão X alguma coisa. Ele fala, no entanto, o seguinte. Ele diz que o pai da Beatriz é daltônico. Tudo bem, o pai da Beatriz é daltônico. Se o pai da Beatriz é daltônico, ele é o quê? XDzinho Y. E ele deu o que obrigatoriamente para Beatriz? Ele deu XDzinho. Então, bora lá. Com base nessa informação, é correto afirmar que a probabilidade de Beatriz ser portadora do alelo para o daltonismo é 50%. Falso. É de 100%. Porque o pai, se ele é XDzinho Y, ele obrigatoriamente vai dar o que para essa Beatriz? Vai dar o XDzinho. Então, olha, que é falso. Não é 1 sobre 2. É 1. 1 tem que lembrar que é igual a 100%. Tá? B. De Beatriz e Pedro gerarem uma menina daltônica. Então, bora lá ver qual que é a chance da Beatriz e do Pedro gerarem uma menina daltônica. Vou fazer o quadro de Pinet, botar a Beatriz aqui em cima. XDzão, XDzinho. Depois, XDzão, Y. XDzão, XDzão. XDzão, XDzinho. XDzão, Y. E XDzinho, Y. Ele fala assim, de Beatriz e Pedro gerarem uma menina daltônica, uma garota daltônica. Opa, garota daltônica 1 sobre 2? Não, é 0. Não tem chance dele gerarem uma menina daltônica. De Felipe ser portador do alelo para o daltonismo, é 1 sobre 2. Não, porque o Felipe é normal. Então a chance dele ser portador do alelo para o daltonismo é quanto? 0%. De Renata ser portadora do alelo para o daltonismo, é 1 sobre 4. Olha, a Renata recebeu o XDzão do seu pai.
A mãe da Renata, que é a Bia, é XDzão, XDzinho. Então, ou a mãe dá XDzão ou dá XDzinho. Qual que é a chance dela ser portadora do alelo, de ter recebido? 1/2. Então, ó, 50% de chance de dar XDzinho, 50% de dar XDzão. Né? Então, a chance dela ganhar esse XDzinho é 50%, 1/2. De Beatriz e Pedro gerarem um menino daltônico. Qual a chance de um menino daltônico nascer? Uma possibilidade em 4. A resposta, portanto, é a letra E de elefante. Para a formulação de sua segunda lei de Mendel, Gregor Mendel analisou concomitantemente duas características transmitidas de cruzamentos entre ervilhas pis1 sativo, condicionados por dois pares de alelos com segregação independente. O cruzamento entre duas plantas parentais com genótipo azão-azinho, bezão-bezinho e azinho-azinho, bezão-bezinho produzirá descendentes em F1 distribuição genotípica de qual tipo? Então eu estou cruzando aqui, ó, azão-azinho, bezão-bezinho com azinho-azinho, bezão-bezinho, certo? Nesse caso ele me deu as proporções dos dois alelos, então tem que cruzar os dois alelos juntos, tá? Então azão-azinho, bezão-bezinho, eu vou formar que tipo de gameta? Azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Já aqui, olha, azinho-azinho, bezão-bezinho vai formar gametas azinho-bezão e gametas azinho-bezinho. Portanto, quando eu for fazer o cruzamento, vamos lá. Aqui em cima, vou riscar o primeiro quadro. E eu vou deixar quantos espaços? Tem 4 possibilidades de gametas, então eu vou deixar 4. 1, 2, 3 e aqui o quarto. Aqui do lado só tem 2 possibilidades, então eu vou deixar 2 espaços. Não é? Fazendo o cruzamento, então, a gente vai ter assim, ó. Azão-bezão, depois azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Depois azinho-bezão e azinho-bezinho. Cruzando, então, eu tenho azão-azinho, bezão-bezão. Azão-azinho, bezão-bezinho. Azinho-azinho, bezão-bezão. Azinho-azinho, bezão-bezinho. Azão-azinho, bezão-bezinho. Azão-azinho, bezinho-bezinho. Azinho-azinho, bezão-bezinho. E azinho-azinho, bezinho-bezinho. Então, bora lá. Quantos dominantes da primeira e dominantes da segunda eu tenho? Então, bora lá. 1 dominante na primeira e dominante na segunda. 2 dominantes na primeira e dominante na segunda. E 3 dominantes na primeira e dominante na segunda. Tem mais alguma situação dessa? Não. Então, 3 azão alguma coisa, bezão alguma coisa. 3 azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Dominante na primeira e recessivo na segunda. Dominante na primeira e recessivo na segunda. Opa, apenas 1. 1. Recessivo na primeira e dominante na segunda. 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 3. E 1 totalmente recessivo. Portanto, a resposta é a letra A de amor. Bom, espero que vocês estejam perdendo medo, então, da genética. Ela que não é nem um pouco complicada nas provas que a gente vai fazer. 2 irmãos gêmeos univitelinos e, portanto, apresentam o mesmo DNA, o mesmo genótipo, portanto, de pele clara, moravam em Gramado. Um dos irmãos se mudou para Fortaleza, onde começou a praticar surf, exposto frequentemente ao sol. O irmão que permaneceu em Gramado dificilmente ficava exposto ao sol e somente praticava esportes em ambientes fechados. Passado um ano, os irmãos se reencontraram e a diferença entre o tom de pele de ambos ficou evidente. Com relação à síntese de melanina, essa diferença deve-se ao fato de os irmãos apresentarem o quê? Eles apresentam genótipos iguais ou diferentes? Iguais, porque eles são gêmeos univitelinos, né? Gêmeos idênticos. Lembra que o gêmeo idêntico ele é clone um do outro. Então, genótipos iguais, o que aparece na letra B, na letra C e na letra E. Na letra B, fala assim, ó, genótipos iguais que levam a síntese de diferentes quantidades de melanina, dependendo da interação desses genótipos com o ambiente. Verdade, né? A expressão do fenótipo é o genótipo mais o ambiente. Então, se eu pego mais sol, eu produzo mais melanina. Se eu pego menos sol, eu produzo menos melanina. A resposta, portanto, é a letra B de bola. Paulo, por que não pode ser a letra C? Genótipos iguais, que sofrem mutações que levam à síntese da mesma quantidade de melanina para adaptar a pele ao tipo de ambiente. Não. Eles produzem quantidade de melanina e nada tem a ver com mutação do DNA, mas sim com o quanto que o ambiente leva à expressão dessa melanina. Letra E. Genótipos iguais que levam à síntese da mesma quantidade de melanina. Não, se tivesse a mesma quantidade de melanina sendo produzida, eles teriam a mesma cor. Independente das condições do ambiente, falso, super depende das condições ambientais o quanto de melanina eu produzo. Resposta, letra B, de bola.
Agora a 6. Ele falou que um cruzamento foi realizado e ali ele está estudando duas características, que uma é cor e o tamanho dos pelos. Então, uma é cor, outra é tamanho. E a proporção que ele teve é 9 para 3 para 3 para 1. A gente já falou sobre isso, quando a proporção é 9 dominante na primeira e dominante na segunda, 3 dominante na primeira e recessivo na segunda, 3 recessivo na primeira e dominante na segunda, 1 totalmente recessivo. O cruzamento é obrigatoriamente entre duplo heterozigoto. É o que acontece nessa questão, então não precisa nem fazer cálculo nenhum. A resposta, portanto, é letra E de elefante. Tá, pra gente finalizar então, olha só, te dar uma informação. Os irmãos, no geral, sempre compartilham 50% do material genético. Então, nesse caso aqui, tem que pensar, ah, Paulo, mas eles não são gêmeos. Sim, são gêmeos. E as irmãs também são, os pais deles, no caso, né? São gêmeos. Então, o pai é gêmeo e a mãe também é gêmea da outra lá. Só que o que vai acontecer? Os gametas vão ser o mesmo? Não, não vão ser. Porque cada gameta sofre um processo característico de formação em termos de recombinação de material genético. Tudo bem até aí? Estão compreendido? Então, um gameta que fecundou um ovócito é diferente do outro gameta que fecundou outro ovócito, e um ovócito é diferente do outro. Portanto, ele vai ter a mesma característica do que irmãos que são pais assim distintos. Então, 50% de material genético, tal como os irmãos de mesmo pai e mesma mãe, tá bom? Então, nesse caso ali, os irmãos sempre, no caso tu e teu irmão, ou tu e tua irmã, compartilham 50% de material genético, tá? Como se fossem irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Por quê? Porque no caso aqui eles têm o mesmo DNA, tá bom? Mas eles são idênticos, Paulo? Não, não são idênticos, tá? Por que eles não são idênticos? Porque os gametas formados vão ser distintos. A resposta, portanto, é a letra E de elefante. Dúvidas? Não? Então, por hoje a gente para aqui. Na próxima aula a gente vai ver linkage e aí a gente finaliza essas questões todas da UEA. Ainda tem uma porrada pra gente fazer, né? Tem as questões mais atuais ainda, mas já deu pra gente ir inserindo ali no nosso contexto de estudos essas questões gerais, tá bom? Tô atualizando lá a pagininha de vocês. Eu botei as questões que estava dando no cursinho também. E aí eu lanço segunda lei hoje e essa gravação da aula também já está sendo lançada hoje das questões da UEA, beleza? Então, por hoje é isso. Até sábado que vem, que é a última aula. Abraço, gente!